Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sem mais delongas, peço que os irmãos possam abrir as Bíblias no livro de Jonas, capítulo 4, verso 1 em diante. Jonas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Todos encontraram? Aguardar os irmãos encontrarem. Jonas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, qual não o fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Amados irmãos, hoje, finalmente, nós chegamos à conclusão da série, do livro de Jonas. E aqueles que acompanharam até o capítulo 1 já estão familiarizados com a ideia central do texto, que é, na verdade, a ideia central do livro, que é, na verdade, a soberania de Deus. O capítulo final dessa série agora não retrata tanto uma narrativa histórica. Não retrata tanto Jonas contando que saiu da cidade, que foi até a cidade de Nínive, que pregou o que aconteceu. Mas essa narrativa aqui, encontrada no capítulo 4, é na verdade um diálogo que Deus tem com Jonas. Então, Jonas, ele retrata esse diálogo. E no capítulo 4, o que é interessante é que nós vamos perceber qual era a verdadeira intenção do coração de Jonas. O que motivava o coração de Jonas, o que motivava a vida de Jonas. Nós não percebemos isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Só que aqui, amados irmãos, Jonas, meio que ele expõe o seu coração. Ele revela o que tem de pior no seu coração. Deus agora revela a ira que estava sendo nutrida no coração de Jonas. E para nós darmos um breve resumo, nós vemos que no capítulo 2, Deus ele trata com Jonas de uma maneira que ele envia um grande peixe que engole Jonas, e Jonas vai até o fundo do abismo. E ali Jonas ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor por 2 vezes, é o que relata o texto, só que todavia não há uma resposta de Deus para Jonas. A maneira que Deus trata com Jonas é com silêncio. Deus ele fica em silêncio enquanto Jonas está ali no mais fundo do abismo. Só que Deus, ele, apesar de estar no silêncio, ele responde à oração de Jonas. Ele responde o clamor de Jonas e faz com que Jonas volte ao ponto de partida. Ele fala com o peixe para que o grande peixe vomite a Jonas no ponto de partida. Então, amados irmãos, nós já vimos no capítulo 1 o motivo que Jonas tinha de não ir à cidade de Nínive, e vemos que eram bons motivos, porque quando nós nos colocamos no lugar de Jonas, nós faríamos muito pior do que ele. Jonas, ele sofreu com aquele povo, seu povo, seus amigos, seus familiares sofreu com aquele povo de Nínive, por isso que Jonas não queria ir.
E aí nós vemos que Jonas, ele não está se preocupado com isso. Jonas, na verdade, ele desobedece à vontade de Deus. Ele toma um caminho totalmente contrário àquilo que Deus estabeleceu para ele. Enquanto Nínive ficava a 800 quilômetros da sua cidade, ele pega um caminho de 1.200 quilômetros longe da cidade que Deus mandou com que ele fosse. Vemos a misericórdia de Deus no capítulo 2, e aí nós vemos no capítulo 3 que Jonas entende a vontade de Deus e ele obedece à vontade de Deus. Mas no capítulo 3 nós entendemos também que Jonas, ele não tinha compaixão nenhuma. Jonas, ele estava pregando sem amor nenhum aos pecadores. E o que é que nós entendemos com isso? Nós vemos a grande lição disso, é que Deus, ele não precisa do mensageiro para com que ele faça com que a sua palavra tenha o poder de transformar vidas. Só que no capítulo 4, amados irmãos, se nós analisarmos aqui, nós vamos ver que a misericórdia de Deus trata o coração de Jonas. E aí do verso 1 ao versículo 2, nós podemos ver a ira do profeta, onde o texto fala: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amados irmãos, Jonas, no momento em que ele prega e ele contempla a obra de salvação, Deus salvando os pecadores, é o primeiro pregador que fica descontente com que a sua mensagem tenha tido poder, tenha tido êxito. A maioria dos pregadores, eles pregam e querem ver as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Jonas não, Jonas, ele pregou e não queria com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Pelo contrário, Jonas, ele ficou extremamente desgostoso. O pesadelo de Jonas acaba de acontecer, que é aquele povo se arrependendo, só que o seu coração, ele está cheio de cólera. E quando nós falamos isso, nós não estamos exagerando, porque a palavra aqui no hebraico, quando fala que ele se desgostou, na verdade retrata uma palavra usada que traz a ideia de alguém que estava inflamado, esquentado, cheio de irritação, vermelho de raiva mesmo. Jonas estava cheio de amargura em seu coração. A ira no coração de Jonas fez com que ele esquecesse do bem que Deus fez para ele. Jonas estava tão irado que Jonas, ele acabou de esquecer que ele tinha saído do ventre do grande peixe, de como Deus tinha salvado a sua vida. E já permita agora fazer uma aplicação nesses versículos, amados irmãos. É que na verdade, e eu queria que você prestasse em nosso meio, mas quando nós estamos com o nosso coração rancoroso, guardando mágoa de algum irmão, de algum colega de trabalho, de algum amigo, de algum familiar, seja por qualquer coisa, seja por questões pequenas ou questões grandes, perceba, o nosso orgulho vai nos fazer agir da maneira que Jonas agiu. Nosso rancor que nós estamos guardando em nosso coração irá nos prejudicar, pois além de nos causar mal, a nossa mágoa não vai permitir com que nós nos alegremos nas obras do Senhor. Não vai permitir com que nós nos alegremos naquilo que o Senhor tem feito. Não vai nos permitir com que nós nos alegremos na comunhão de estarmos juntos com os nossos irmãos. Então Jonas, ele estava guardando mágoa, e quando ele vê a obra do Senhor, ele não se alegra. E da mesma forma somos nós. Se nós guardarmos e nutrirmos mágoa e ódio em nosso coração, semelhante a Jonas, nós vamos ver as obras de Deus, e isso aí não vai trazer alegria ao nosso coração. Perceba, Jonas, ele havia pregado a uma cidade inteira, ele pregou sobre arrependimento, as pessoas se arrependeram e Deus, ele desvia a sua ira. Todavia Jonas, ele queria que a justiça de Deus realmente fosse exercida. Ele queria que a espada descesse sobre o povo de Nínive. Mas ora, se Deus fosse tratar Jonas com a santa justiça que ele queria que tratasse a cidade de Nínive, o que seria de Jonas? Se Deus fosse tratar Jonas de uma maneira justa como ele queria que tratasse a cidade de Nínive, o que seria de Jonas? Jonas teria, na verdade, morrido desde o momento em que ele foi lançado ao mar. Ou Deus poderia simplesmente ter fulminado ele da face da terra. Portanto, amados irmãos, nós vemos aqui que muitas das vezes nós queremos a misericórdia de Deus para a nossa vida, enquanto nós não queremos com que Ele exerça misericórdia para com o nosso próximo. Não queremos com que Ele exerça misericórdia para com o nosso irmão. Geralmente, quando nós estamos irados, nós não conseguimos orar. Só que Jonas, ele vai nos dar uma grande lição, uma lição muito importante. Perceba, Jonas, ele estava muito irado. E aí no verso 2, o que é que ele faz? E orou ao Senhor.
Jonas, por isso que eu digo que Jonas, ele era de fato um crente. Era um crente desobediente, era um crente teimoso, verdade. Mas ele era de fato um crente. Porque no momento de ira, muitas das vezes nós não conseguimos orar, nós pensamos com que Deus não vai atender às nossas orações. Só que Jonas, no momento de ira, ele diz: eu vou orar ao Senhor. Então Jonas ora ao Senhor, no momento em que ele está com seu coração irado. Às vezes no nosso momento de ira, nós nos deixamos levar pela ira. Só que uma lição que Jonas nos ensina é que ao invés de nós sermos deixados levar pela ira, precisamos então dobrar os nossos joelhos e orar. Então Jonas, ele ora ao Senhor. E aí a oração de Jonas vai nos revelar duas coisas. Primeiro, revela o motivo de Jonas ter fugido de pregar a grande cidade de Nínive. Amados irmãos, Jonas, ele não fugiu de pregar da grande cidade de Nínive por medo do que eles poderiam fazer com ele. Jonas, na verdade, revela em sua oração que ele não queria a missão de pregar aos ninivitas, porque ele não demonstra nenhum amor pelos ninivitas. Por isso que ele fugiu. Então, na oração, ele revela: Senhor, eu fugi porque eu não queria que o Senhor salvasse os ninivitas. E aí o segundo motivo, segunda coisa que a oração de Jonas nos revela, a oração de Jonas nos revela que apesar da sua desobediência, ele compreendia o caráter e a pessoa de Deus. Por quê? Porque Jonas, ele vem dizer: Senhor, eu sei que tu és Deus clemente, eu sei que tu és Deus misericordioso, tu és tardio em se irar, eu sei que tu tens grande benignidade, só que mesmo assim eu não quero que o Senhor exerça essa tua benignidade. Então, duas coisas que é revelada: primeiro, que Jonas não tinha amor pelos ninivitas, e segundo, que ele entendia de fato quem era Deus. Então perceba, por isso que Jonas era crente. Nós vemos isso que Jonas está citando em Êxodo capítulo 34, versículo 6 ao verso 7. Só que aí, amados irmãos, aí vem o versículo 3, em seguida, o que Jonas pede na sua oração, e aí nós podemos retratar como: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E ele diz o seguinte: peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Amados irmãos, Jonas, ele faz esse pedido no capítulo 3, para piorar a situação. E nós podemos analisar uma coisa desse pedido. Perceba, quando Jonas, ele faz esse pedido, ele na verdade está se demonstrando uma pessoa egoísta e uma pessoa rancorosa. Jonas está demonstrando que não há mais razões para ele viver. Quando ele diz: Senhor, eu não tenho mais razões para viver, tira a minha vida. Por que não tinha mais razões para viver? Porque o objetivo principal da vida de Jonas era o seu patriotismo. O objetivo principal da vida de Jonas era o seu orgulho nacionalista. Ou seja, ele não queria ver com que a nação inimiga pudesse estar sendo arrependida, mas ele queria ver com que a nação inimiga pudesse estar sendo morta. Então, ou seja, Jonas está revelando: Senhor, o meu objetivo era ver os meus inimigos mortos. Só que como isso não aconteceu, eu peço que o Senhor tire minha vida, porque eu só estava vivendo justamente para esse propósito. Então Jonas, ele diz: Senhor, eu estava vivendo para esse propósito. Essa era a razão que movia Jonas, essa era a razão que motivava Jonas a viver, era o desejo pela morte dos seus inimigos. Então Jonas mostra: Senhor, já que isso não aconteceu, é melhor com que o Senhor tire a minha vida. Então esse é o desejo de Jonas. Aqui na verdade, sabe o que é que Jonas está falando? Jonas está dizendo a Deus o seguinte: Jonas está dizendo que Deus, ele na verdade foi injusto. Diz: Senhor, tu fosses injusto. Ou seja, tu não agiste da maneira correta, da maneira que eu acho correto, na verdade. Jonas, no versículo 3, quer ensinar a Deus como ele deveria agir. Quando ele diz: Senhor, tira a minha vida, porque o meu objetivo de vida era ver os meus inimigos mortos, mas tu não matasse ele, então o Senhor agiu de uma maneira totalmente errada. Tu agiste de uma maneira totalmente injusta. Então a reação de Jonas é dizer com que Deus, ele errou na sua decisão. Perceba, a reação de Jonas nos parece familiar, pois nos mostra a forma como nós agimos quando as coisas, elas não saem da forma que nós queríamos. Nós começamos então a culpar e a responsabilizar Deus e dizemos a Deus que a vida não é justa. Dizemos a Deus que Ele é injusto. Um exemplo mais prático disso, amados irmãos, e simples, e que talvez seja comum,
É quando nós vamos para o Salmo de número 37, versículo 7, que diz o seguinte: não invejes o ímpio que prospera no seu mau caminho. E às vezes nós olhamos para o ímpio que está em seu mau caminho e diz: Senhor, por que ele no seu mau caminho prospera e eu aqui como filho teu estou sofrendo? O Senhor está fazendo totalmente errado. O Senhor deveria estar me abençoando com bênçãos materiais, enquanto ele deveria estar sendo castigado. Isso é um exemplo mais prático. Só que, amados irmãos, aí muitos querem desistir de viver. Muitos, na verdade, às vezes nós não somos tão radicais ao ponto de chegar a Deus e dizer: Senhor, tira a minha vida. Só que quando as coisas não acontecem da forma que nós queríamos, quando os planejamentos da nossa vida nós não fazemos da forma, nós fazemos e não acontece da forma como nós queríamos, nossa casa, carro, emprego, promoção no trabalho, enfim, seja qualquer coisa que nós idealizamos e nós planejamos, nossa formação acadêmica, e aí não sai da maneira como nós queríamos, e aí nós fazemos semelhante a Jonas no capítulo 3, no versículo 3, perdão, não chegamos ao ponto de dizer: Senhor, tira a minha vida porque eu não tenho mais razão para viver, mas nós desistimos de perseverar no caminho certo. Nós, na verdade, desistimos de perseverar no caminho correto. Desistimos de perseverar na nossa igreja local. Desistimos de seguir a Cristo. E há alguns mais radicais que até pedem para que o Senhor lhe tire a vida, pois acha que é mais fácil morrer do que mudar o seu coração. Jonas aqui mostra que para ele era mais fácil com que ele morresse do que ele mudasse o seu coração. E às vezes nós agimos dessa forma. Há situações que acontecem que é preciso nós mudarmos o nosso coração. E o que é que nós fazemos? Senhor, é melhor eu desistir? É melhor eu sair da igreja local? É melhor eu desistir dos caminhos das Sagradas Escrituras? Ou é melhor com que o Senhor me tire a vida? Porque é mais fácil isso na nossa mente do que nós pedirmos para com que Deus mude o nosso coração. A oração de Jonas poderia ser diferente, dizer: Senhor, muda o meu coração para com que eu tenha amor aos ninivitas. Mas não. Só que Jonas, ele é tão ousado que ele diz: Senhor, eu peço com que o Senhor me tire a vida. Ou seja, eu não vou me matar. O Senhor vai ter que dar algum jeito aí e vai ter que tirar a minha vida. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso é errado. Eu sei que tu me deste o dom da vida. Então, se tu me deste, tu mesmo pode tirar. Então, tira a minha vida. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Essa era a reação de Jonas. Jonas, ele entendia, perceba que Jonas, ele entendia as Sagradas Escrituras. Ele diz: olha, eu quero, portanto, que o Senhor faça alguma coisa e seja o Senhor o responsável por tirar a minha vida. Então perceba, Jonas havia sido salvo por Deus. Jonas havia sido resgatado ali do grande mar, do grande peixe também. Só que a sua ira levou ele a uma ingratidão por uma coisa pequena em comparação ao milagre que teve na vida dele. Jonas, na verdade, ele olha assim, ele diz: olha, o milagre que o Senhor fez na minha vida não valeu a pena se o Senhor não tivesse matado os ninivitas. Então o que é que nós percebemos e o que é que nós analisamos aqui, amados irmãos? É que, na verdade, Jonas, ele está tão somente demonstrando o que nós também fazemos. Há grandes coisas que o Senhor fez em nossas vidas, grandes milagres que o Senhor fez em nossas vidas. A salvação, que é o maior milagre de todo que Ele fez em nossa vida. E às vezes nós ficamos ingratos para com Deus, porque estamos irados com o nosso irmão, com a nossa liderança, com o nosso pastor, com o nosso colega de trabalho, com o nosso colega de faculdade. Nós nutrimos rancor e é como se o sacrifício de Cristo não valesse a pena. Mas, irmãos, Jonas, ele participou de um milagre grande. E ao invés de ele olhar para esse milagre, para essa misericórdia e mover a sua vida através dessa misericórdia, ele olha tão somente para coisas pequenas como o povo de Nínive. Então, da mesma forma, nós precisamos olhar para o grande milagre que o Senhor fez em nossas vidas, de ter nos resgatado, ao invés de nós olharmos para coisas pequenas que acontecem ao nosso redor, porque Deus, Ele é suficiente para as nossas vidas. E aí nós vemos no versículo 4 ao verso 5. Finalmente vamos ver, do verso 4 ao verso 5, a misericórdia que confronta o nosso coração. Ora, e nós podemos perguntar: mas a misericórdia de Deus não é justamente para nos acalentar? Só que ao mesmo tempo que essa misericórdia nos acalenta, ela ao mesmo tempo vai nos confrontar, aquele que é um cristão de fato. Então nós vemos no verso 4 ao verso 5, que diz o seguinte: e disse o Senhor: é razoável tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada,
e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Mas, irmãos, muito provável que depois da oração de Jonas, no versículo 3, diz: Senhor, tira a minha vida. Jonas fazendo aquela pirraça, nós podemos dizer assim, que é um ditado mais popular que nós conhecemos, fazendo aquela pirraça com Deus, ele acreditava que Deus mudaria de ideia. Às vezes nós ficamos como meninos mimados: Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu vou deixar de ir para a tua casa, eu vou deixar de ir para a igreja, eu vou deixar de dar o dízimo. O Senhor tem que fazer isso. Jonas estava agindo da mesma forma. Então Jonas achava que Deus iria mudar de ideia. Só que Deus, ele vai e responde a oração de Jonas. Pois o Deus que escuta a nossa oração no mais fundo do abismo é o mesmo Deus que escuta a nossa oração, mesmo com que o nosso coração esteja irado, esteja amargurado. Ele escuta a nossa oração. Então perceba, com isso Deus, ele vai até Jonas e responde a sua oração. E ele responde a oração de Jonas dizendo: olha, é razoável a tua ira? Ora, meus amados irmãos, quando Deus, ele vem com essa pergunta, é óbvio que Deus já sabia a resposta. Mas o que é que acontece aqui? Na verdade, Deus, ele não precisa da nossa resposta, mas nós precisamos da pergunta de Deus para nós. Que é um exemplo prático. Quando Judas vai trair Jesus e ele chega até Jesus, Jesus olha para ele e diz: amigo, a que viestes? Claro que Jesus sabia que Judas era o traidor, claro que Jesus sabia que Judas foi ali para trair ele. Jesus, ele já tinha falado, ele já tinha mencionado que Judas era o traidor. Claro que Jesus sabia, mas ele pergunta a Judas porque Judas precisava da sua pergunta para com que a sua consciência então assim queimasse. Da mesma forma, quando Deus chega até Jonas, ele não está querendo saber a resposta de Jonas, porque ele já sabe a nossa resposta. Mas quando Deus, ele nos faz uma pergunta, é justamente para com que a nossa consciência seja levada a uma reflexão e nós possamos repensar as nossas atitudes. E é isso que Deus, ele faz com Jonas. Ele pergunta: Jonas, é razoável a tua ira? Eu sei a sua resposta, mas eu quero que você reflita nessa pergunta. Mas sabe qual foi a resposta de Jonas? Jonas, portanto, simplesmente ignora aquela pergunta de Deus, vira as costas e sai da cidade e sobe então ao morro, a um monte ali, e ali ele armou uma tenda. Ora, como ele armou uma tenda, algumas pessoas questionam, da veracidade desse versículo, dizendo: como foi que Jonas armou uma tenda? Nós precisamos entender que os israelitas, eles eram acostumados a celebrar as festas das cabanas. E essa festa, na verdade, era para relembrar sobre o tempo que eles passaram peregrinando no deserto. E o que é que acontece? Eles, na verdade, sabiam fazer praticamente tendas ali, cabanas, seja com galhos, com folhas, enfim. Mas isso não vem ao mérito. Mas sabemos que Jonas, ele foi, e como um bom judeu, ele fez uma cabana ali para ele poder repousar. Portanto, Jonas, ele arma essa cabana. Mas o que Jonas estava pensando ao sentar ali e observar a cidade? Ele viu que o povo se arrependeu, ele viu que as pessoas clamaram a Deus, só que na verdade Jonas, ele se assenta ali naquele monte justamente porque ele pensava o seguinte: ora, Deus, ele havia dado uma sentença de que iria destruir a cidade de Nínive se eles não se arrependessem. E eles se arrependeram, Deus mudou de ideia. Vai que Deus mude de ideia e agora não mais seja misericordioso para com a cidade de Nínive, mas ele mude de ideia e então destrua a cidade de Nínive. Vai que ele atenda aos meus caprichos. Vai com que ele volte atrás, de fato, e destrua a cidade de Nínive. Eu estarei aqui para testemunhar. É isso que Jonas pensa. Jonas poderia muito bem sair da cidade de Nínive e voltar à sua cidade. A missão foi cumprida. Aquilo que Deus ordenou ele fazer, ele fez. Só que Jonas, ele faz o quê? Ele volta para um monte ali e observa de longe a cidade. Eu vou ficar aqui para testemunhar, porque se Deus voltar atrás, eu vou ter o prazer de ver Deus destruindo essa grande cidade de Nínive. Só que aí no verso 6 ao verso 8, nós vamos ver que Deus, ele vem tratar do profeta. E Deus, ele nos trata de uma forma especial para com cada um de nós. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Em nascendo o sol, mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia.
pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Amados irmãos, aqui no versículo 6, eu queria que você prestasse bastante atenção, que é algo que nós não vemos nos demais capítulos. Se nós analisarmos bem, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, tem algo bastante interessante aqui, que nós não analisamos. Só que aí, no início, nós vemos que Deus ele se preocupa com o profeta. Vemos que no início Deus ele está preocupado com Jonas. E o que é que ele faz? Faz nascer uma planta para o seu servo. Deus faz com que essa planta cresça para abençoar o profeta. Embora Jonas tivesse armado uma tenda, a temperatura ali naquela região, por ser uma região de semi-deserto, era uma temperatura extremamente quente. Acredito que, não vou dizer que era exemplo de Santa Cruz, que era mais quente ainda do que Santa Cruz, o calor que nós estamos passando. Só que Deus ele faz nascer essa planta nesse sol escaldante. Qual a planta é essa? Nós não sabemos, né? Até alguns pais da igreja, Agostinho e outro, entravam em debates para saber qual planta era essa. Mas nós precisamos entender que Deus, o mesmo Deus que ordenou ao grande peixe, é o Deus que também ordena a uma planta para nascer. Se Ele quiser, a planta nasce na mesma hora e cresce. Então Deus ele ordena aquela planta. Mas nós sabemos que aquela planta ela nasce por ordem divina. Ela tinha folha suficiente para aliviar o desconforto do profeta. E ali aquela planta faz uma sombra para Jonas. Só que o que eu quero que você perceba é que na última parte do versículo 6, que é algo extremamente interessante, é que diz o seguinte: Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Capítulo 1 nós estudamos, Jonas não tem alegria nenhuma. Jonas vai irado, vai contrário à vontade de Deus, depois ele volta, mesmo assim ele fica irado. Ele não se alegra quando os marinheiros são salvos. Ele não se alegra quando Deus manda um grande peixe para com que ele não venha morrer afogado. Ele não se alegra quando Deus escuta a sua oração e faz com que ele volte ao ponto de partida. Jonas, ele não se alegra quando vê os ninivitas se arrependendo. Jonas é um profeta totalmente mal-humorado. Jonas ele não está alegre em momento nenhum. Mas no versículo 6 do capítulo 4 vem dizer que Jonas se alegrou extremamente por causa da planta. É o único versículo que nós vemos, é o único verso que nos mostra que Jonas tem extrema alegria. Então Jonas, ele é o tipo de pessoa, é o tipo de pecador que nós somos, na verdade, que fica feliz quando as bênçãos ou o perdão de Deus é derramado sobre a sua vida, mas quando Deus abençoa ou perdoa o pecado do nosso inimigo, ou até mesmo do nosso amigo, do nosso irmão, nós nos iramos. Jonas, ele fazia isso, ele se alegrava quando Deus o abençoava, e na verdade só se alegra com a planta aqui, mas não se alegrava quando Deus estava salvando a cidade de Nínive. Porém, a alegria de Jonas durou pouco, né? Versículo 7. De um verso para outro, essa alegria já vai embora. De um verso para outro. Não durou nem um capítulo, essa alegria de Jonas. Ele só tem um momento de alegria, e mesmo assim, um momento de alegria é só um versículo. E aí, de um verso para outro, essa alegria, na verdade, vai embora. Porque o mesmo Deus que ordena o grande peixe e ordena a planta, Ele também ordena o verme da terra. E a ordenança de Deus ao verme era que ferisse para com que a planta secasse. Sendo assim, Jonas não teria mais aquela sombra que trazia alívio ao seu sofrimento físico. Mas além disso, Deus ele diz: eu vou intensificar o sofrimento de Jonas ainda mais. A planta morreu, murchou, secou, mas eu vou intensificar ainda o sofrimento de Jonas. Como é que Deus intensifica esse sofrimento? Nós vemos que a Bíblia fala que Deus ele manda um vento calmoso oriental. Porque o mesmo Deus que ordena na tempestade, naquele vento agitado, é o mesmo Deus que manda um vento também calmoso oriental. Só que, amados irmãos, o que é que isso significa? Não pense que esse vento calmoso oriental é aquela brisa suave, de maneira nenhuma. Esse vento aqui no deserto é um vento que na verdade causava um enorme desconforto. Era um calor intenso, na verdade até mesmo prejudicial. E se não bastasse, foi um vento calmoso. Mas o que é que isso significa? Não era um alívio para Jonas? De maneira nenhuma. Significa que era um vento suave, mas contínuo. Ou seja, era aquele vento que não parava, era contínuo. E era um vento extremamente quente. Aquele vento abafado, né? Acredito que todos nós já tivemos essa experiência. Mas aquele vento bem abafado, quente, estava soprando então ali na cabeça de Jonas. Então o profeta está em um estado de desconforto
terrível. Por que Deus faz isso? Para ensinar a Jonas sobre o seu egoísmo de olhar somente para o seu bem-estar. E Jonas mais uma vez diz: basta, agora eu desejo a morte. Mas Jonas não deseja a morte porque Deus ele fez com que a planta morresse, nem porque estava batendo o vento oriental. Jonas ele deseja a morte porque no momento em que ele se levanta, ele estava deitado, no momento que ele se levanta, ele olha para a cidade e ele ainda vê a cidade ali intacta. Então ele olha e diz: basta, até agora o Senhor não matou a cidade, não exterminou, então basta, Senhor, eu desejo então a morte. Jonas desejava a morte. Só que aí nós vamos ver do verso 9 ao verso 10 para nós já chegarmos à conclusão. O diálogo de Deus com o profeta. Deus ele começa a conversar com Jonas. E ele diz o seguinte: então perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Ou seja, Deus ele começa mais uma vez a indagar a Jonas. Deus ele faz a sua pergunta a Jonas, uma pergunta pedagógica. Por que eu digo pedagógica? Porque quando Deus ele vem a nós e nos faz uma pergunta, um questionamento, é mais válido do que resposta de vários filósofos aí, grandes filósofos. Então vem a pergunta a Jonas sobre a razão da ira dele, se era razoável. Então Jonas diz: sim, até a morte. Na verdade, essa resposta de Jonas, além de estar carregada de emoções, cheia de ira, está expressando todo o seu orgulho e teimosia de não aceitar a misericórdia de Deus. Porque Jonas entendeu por que Deus estava perguntando aquilo. Então ele diz: sim, é razoável até a morte a minha ira. Jonas, ele na verdade está inconformado. Era como se ele estivesse dizendo assim ao Senhor: Senhor, eu estava extremamente feliz em Jerusalém. O Senhor me manda em uma missão, o Senhor me dá uma missão de vir aqui, eu fugi, o Senhor foi atrás de mim, passei 3 dias dentro do estômago daquele peixe, sou vomitado, estou com o meu corpo queimado por causa do suco gástrico, estou fedendo a vômito, ainda ando mais 800 quilômetros, chego aqui, tu perdoas aquele povo que cometeu barbaridades contra o meu povo, me deito aqui, tu faz nascer uma planta e logo tira de mim, e o Senhor ainda me pergunta se é razoável a minha ira. Sim, a minha ira é razoável até a morte. Então, amados irmãos, nós vemos que ele diz: eu tenho razões para ficar irado. Mas só que aí nós perguntamos: qual é a razão da nossa existência? Qual era a razão da existência de Jonas? Se o objetivo da vida de Jonas era que seus inimigos fossem destruídos, da mesma forma, quando o nosso objetivo é qualquer coisa menos a glória de Deus, nós estamos fadados a, quando esse nosso objetivo for tirado de nós, nós perdermos a razão de viver. Jonas perdeu totalmente e completamente a razão de viver. Se porventura não tivermos aquele emprego, aquela promoção, vamos perder a razão de viver. Só que a nossa vida, amados irmãos, nosso objetivo de vida é glorificar a Deus. E se Deus é glorificado quando nós vamos aos nossos inimigos e pregamos a sua palavra e eles se convertem, glórias a Deus por isso. Se Deus é glorificado quando nós não temos aquela promoção de emprego tão sonhada, glória a Deus por isso. Se Deus ele é glorificado quando nós não conseguimos comprar aquele carro que nós queríamos e desejamos, glórias a Deus por isso. Se Deus é glorificado, amados irmãos, quando nós não conseguimos atingir aquela nossa meta pessoal, glórias a Deus por isso. Se Ele não é glorificado, quando nós queremos um relacionamento e não temos, glórias a Deus por isso. Então, seja, quando nosso objetivo de vida é a glória de Deus, nós vamos entender que pode acontecer o que for ao nosso redor, que nós não estaremos tristes nem desamparados. Só que quando o nosso objetivo de vida é qualquer outra coisa, se aquilo em específico não acontece, pode acontecer várias bênçãos ao nosso redor, que nós vamos permanecer irados. Várias bênçãos aconteceu na vida de Jonas, mas como aquilo que ele queria não aconteceu, então já era motivo para ele não viver. Então é isso que nós aprendemos com Jonas. Deus, portanto, vai mais uma vez a Jonas em resposta da sua indignação e diz: Jonas, tu tivesse misericórdia de uma planta que não lhe custou trabalho nenhum, tu nem sequer plantaste essa planta, tu nem sequer regaste, tu tivesse misericórdia, mas não teve misericórdia daquele povo, daquela cidade, que também, como a planta é uma criação de Deus, e ou seja, Jonas não teve trabalho nenhum com a planta, mas se nós colocarmos aqui em consideração, Jonas ele teve trabalho sim com os ninivitas. Por quê? Porque ele na verdade passou por tudo aquilo, foi até a cidade de Nínive, caminhou, pregou o evangelho e se esforçou ali, e mesmo assim ele não teve amor
pela cidade de Nínive nem compaixão, mas pela planta que não lhe custou nada, ele então teve compaixão e amor. Mas sabe por que ele teve compaixão da planta? Porque a planta lhe trazia benefícios. Por isso que Jonas estava mais preocupado com isso. Então, por vezes, nosso coração vai se preocupar com coisas que nos trazem benefícios. E outras coisas que não trazem, nós simplesmente descartamos. Se algum determinado irmão na igreja nos traz benefício, nós nos importamos com ele. Mas se ele não traz, nós já descartamos. Se um colega nosso de trabalho nos traz benefício, nós nos importamos com ele, mas se não traz, nós descartamos. Se uma planta nos traz benefício, nós nos importamos com a planta, mesmo que nós não tenhamos o trabalho. Mas as almas perdidas, se não nos traz benefício, nós não nos importamos. É essa a lição que nós aprendemos. Só que aí nós vemos no verso 11 que a Deus pertence a salvação. Foi isso que Jonas entendeu no capítulo 2. E é isso que ele demonstra no versículo 11, quando diz o seguinte, quando o Senhor fala com ele: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Ou seja, se tu, Jonas, tivesse compaixão de uma planta que foi criação minha, eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, que foi criação minha também, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amados irmãos, o verso 11, ele é muito interessante, pois ele nos leva a uma profunda reflexão. Nossa série, na verdade, é concluída nesse versículo. Aqui é o final de toda a jornada no livro de Jonas. E o que é interessante é que o autor, na verdade, deixa o final em aberto. Como assim? Jonas, quando ele conclui o seu livro aqui, perceba que ele deixa o final em aberto. O capítulo 4 de Jonas termina com uma pergunta e não com uma resposta. Ou seja, da mesma forma, Jonas está dizendo, da mesma forma que Deus me fez uma pergunta, eu deixo para os leitores do meu livro uma pergunta em aberto, para que nós possamos responder. Então, nos perguntamos, será que ele esqueceu de escrever, ou será que essa parte foi perdida? De maneira nenhuma, foi proposital ele deixar então essa pergunta. Jonas entende o desígnio de Deus, ele compreende de fato quem é Deus, e Jonas, portanto, ele se arrepende de tudo que ele fez. Por que eu digo que Jonas se arrependeu? Porque quando ele volta para Jerusalém, ele começa a escrever o seu livro, e no seu livro ele relata tudo o que ele fez, e esse é um sinal de verdadeiro arrependimento. Quando de fato nós nos arrependemos, nós não escondemos a parte que nós também erramos. Nós expomos com clareza a Deus: Senhor, eu também errei nisso. Então Jonas, ele escreve, diz, eu errei também dessa forma. E ele mostra todos os seus erros e deixa o final em aberto. Só que o verso 11, além de deixar esse final em aberto e deixar essa pergunta para nós, que a pergunta é: será que eu não posso ter compaixão de uma cidade de pagãos? E essa pergunta vem para nós: será que Deus ele não pode ter misericórdia e exercer misericórdia com quem Ele quiser? E nós possamos responder essa pergunta em casa, porque aqui é mais fácil nós respondermos. Mas respondemos a pergunta: será que Deus não pode ter misericórdia daquela pessoa que nos fez mal? Será que Deus não pode ter misericórdia daquele nosso irmão que porventura disse algo contra nós? Será que Deus não pode ter misericórdia do nosso colega de trabalho que porventura nos machucou, nos caluniou, tentou puxar o nosso tapete? Será que Deus não pode ter misericórdia do nosso patrão também? Será que Deus não pode ter misericórdia das pessoas, dos nossos vizinhos ao nosso redor que nos feriram e nos machucaram? Então essa resposta nós devemos responder com total sinceridade e dizer: sim, Senhor, tu deves ter misericórdia. Ou se acharmos e dissermos: não, Senhor, tu não deves ter misericórdia. Só que o verso 11 ainda nos fala por que Deus ele dá ênfase sempre falando a grande cidade de Nínive. Deus não estava preocupado com as riquezas que Nínive tinha. Mas quando Deus fala: não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, quando ele fala grande, não é no seu poder econômico, porque tinha um poder econômico grande, mas é grande na quantidade de habitantes. Aqui no versículo fala 120 mil pessoas. Só que essa conta era feita somente com os homens. Só que aí, quando nós vamos analisar, Nínive tinha aproximadamente quase 500 mil pessoas habitando ali. Era uma grande cidade. Então Deus está dizendo: olha, será que eu não vou ter compaixão de uma cidade com mais ou menos 500 mil pessoas, onde tem mulheres e crianças? E o segundo ponto, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas o que é que isso significa? Quando Deus fala isso a Jonas, Ele está dizendo o seguinte: pessoas que não sabem discernir o que é certo e o que é errado. Pessoas que têm uma ignorância moral.
pessoas que não têm consciência da espiritualidade, que são imaturas, que são cegas para a verdade. Ou seja, Deus está dizendo, será que eu não vou ter compaixão de pessoas assim, que só conhecem o que é a maldade, mas não conhecem a minha palavra? Então é essa a pergunta que Deus ele deixa para Jonas. Portanto, amados irmãos, Deus ele pode ter misericórdia sim de quem ele desejar, porque somente a ele pertence a salvação. Somente a Deus pertence a salvação. Para nós concluirmos, o que é que esse livro pode nos trazer de aplicações? Primeira aplicação: nós não devemos alimentar rancor em nosso coração. Nós já vemos isso com Jonas. Portanto, nós aprendemos que devemos chegar a Deus e, ao invés de alimentarmos rancor e regarmos rancor em nosso coração, devemos chegar até Deus e dizer: Senhor, eu quero perdoar os assírios de todo o mal que fizeram. Eu quero que o Senhor os abençoe. O perdão, ele não vai ser um sentimento que nós vamos sentir. O perdão, de fato, é uma atitude. Se nós esperarmos sentirmos perdão, nós não vamos conseguir sentir. Mas se nós dissermos: Senhor, eu quero e eu desejo perdoar, então aí é onde Deus ele começa a trabalhar em nossos corações. E aí nós deixamos com que aquela amargura flua em nosso coração e passamos então a fluir amor. O amor que Cristo concedeu a nós vamos conceder às outras pessoas. Segundo ponto que nós podemos aplicar e aprendemos com Jonas é que nós não devemos ser egoístas, mas devemos dar lugar à verdadeira compaixão. Nós não devemos querer a misericórdia de Deus somente para a nossa vida, que nos preserva de morrer no mar por causa da nossa desobediência. Mas quando um irmão nosso ele desliza e desobedece, nós então queremos que a justiça de Deus seja exercida sobre ele. Queremos com que a igreja toda exerça a justiça sobre aquela pessoa. E quando é conosco, quando nós caímos, quando nós falhamos e deslizamos, nós dizemos: não foi bem assim que eu queria fazer. A igreja deve também ter misericórdia de mim. Deus deve ter misericórdia de mim. Mas da mesma forma que nós desejamos a misericórdia, precisamos compartilhar essa misericórdia com os nossos irmãos. Terceira aplicação: permitir com que a palavra ela nos confronte. De que forma? Jonas, quando ele estava irado, em seu momento de ira, ele foi até Deus em oração, e Deus então responde a ele e confronta ele. É razoável essa tua ira? Mas qual é a atitude de Jonas? Ele vira as costas para Deus e vai para o morro ali e arma sua tenda. Só que o que é que nós aprendemos e podemos aplicar em nossas vidas? É que em nossos momentos de ira, de amargura e de tristeza, devemos sim orar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, que o Senhor possa agora nesse momento me confrontar com a Tua palavra, que o Senhor possa me falar onde eu estou errando, que o Senhor possa me dizer como eu posso melhorar. E no momento em que Deus nos confrontar, amados irmãos, nós não devemos virar as costas para Deus, mas nós devemos permitir com que aquela palavra que está nos confrontando possa descer ao nosso coração e mudar a nossa vida. Jonas ele só permitiu bem depois, mas a partir do momento em que Deus ele nos confrontar, permita com que a palavra possa confrontar. Porque como já dizia Agostinho: feriste meu coração com tua palavra, desde então eu te amei. É a ferida que nos traz amor. E o quarto é com o que nós temos nos importado. Jonas ele demonstra uma importância muito grande com a planta, mas ele não demonstra importância com as almas perdidas. Portanto, nós devemos demonstrar qual é a nossa importância. É nosso trabalho, nossos bens materiais, é o nosso avanço nessa vida social. O que é que nós nos importamos e colocamos até mesmo acima de Deus, até mesmo acima das almas perdidas? Nós devemos rever o que é que nós temos nos importado e de fato nos importarmos com aquilo que é eterno. Não coisas materiais, mas aquilo que é eterno. Importarmos com o avanço do reino de Deus, importarmos com as almas perdidas, importarmos com a nossa vida espiritual. É isso que importa para nós, não coisas desse mundo. E quinto, para nós chegarmos à conclusão, é que Jonas está apontando para alguém maior do que ele. Toda as Sagradas Escrituras fala sobre Cristo. E Jonas não é diferente. Jonas, apesar de todas as imperfeições que nós encontramos e que nós nos encaixamos em muitas delas, Jonas na verdade está apontando para alguém maior. A Bíblia inteira faz isso. E para quem ele está apontando? Ele está apontando para Jesus Cristo. Enquanto Jonas foi engolido pelo peixe por causa da sua desobediência, Cristo, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do Sheol, na sepultura, por causa da nossa
desobediência. Não por causa da desobediência dele, mas por causa da nossa desobediência. E Cristo, então, diferente de Jonas. Jonas, ele ressurge depois de 3 dias, todo vomitado. Mas Cristo, ele ressurge com o seu corpo cheio de glória. E assim nos dando a esperança de que um dia nós ressuscitaremos com ele e teremos um corpo também glorioso. Então Jonas está apontando não para ele, mas para Cristo, para alguém que é maior do que nós. E para nós concluirmos tudo isso aqui, ao mesmo tempo que Deus, ele é soberano, ele é misericordioso, e que a sua misericórdia, ela sempre nos alcança e está disponível para todo aquele que tem um coração arrependido e que deixa Deus exercer misericórdia sobre a sua vida. Que sejamos então, amados irmãos, testemunhas do amor de Deus, para outras pessoas serem salvas e que tudo venha convergir para Deus, e que assim como ele manda em toda a natureza, ordena ao grande peixe, ordena a tempestade, ordena a planta, ordena ao verme, ordena ao vento calmoso oriental, que nós possamos dobrar o nosso coração e permitir com que Deus, ele ordene sobre nossas vidas. Deus, ele vai fazer de tudo com que o nosso coração se dobre e assim ele possa ordenar em nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Passo agora para o dirigente. Que Deus continue abençoando a vida do irmão Ávila, para que possa trazer grandes mensagens como essas aos nossos corações. Chamo agora o grupo de louvor para um momento de louvor. Logo após, eu farei os avisos. O irmão Ávila terminar uma oração. Meus pés pisaram o céu, minha mente morreu, angústias me dominou. Já não sou nem mais eu, meus olhos buscam teu rosto. Onde está o meu Deus que ungiu a minha cabeça, me chamou filho meu. Eu estou no ventre do peixe, o terror me engoliu, no mais profundo dos mares, tua mão me cobriu. Por mais que eu fuja de tudo, tu me alcançares, a tua unção não me deixa, não me deixa nunca.
Os avisos da semana, acho que é de rotina. Culto, oração e doutrina no segundo tempo, na terça-feira, às 19h30. Culto de oração e doutrina também, aqui nesse tempo central, também às 19h30. Próximo domingo, às 19 horas, nesse mesmo templo, este culto que estão entrando agora, vai ter EBD domingo. Os adultos só, né? Os adultos, próximo domingo às 15 horas. Quatro e meia. Pronto, EBD dos adultos, 4h30, no próximo domingo aqui nesse templo. Logo após às 18 horas, culto que está tendo esse mesmo culto que está tendo nesse momento agora. Chamo o irmão Ávila para terminar orando. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que da tua parte nós ouvimos, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa aplicar a tua palavra em nossos corações, Deus. Deus, que o Senhor trabalhe em nossos corações da maneira que o Senhor quer, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que nós venhamos te obedecer, Senhor, da maneira que devemos te obedecer, Pai. Pai, desde já perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Ser com todo o teu povo, Pai, com a família de cada um representada. Leva-nos agora para os nossos lares, debaixo da tua potente e poderosas mãos, Senhor. Dá-nos um restante de noite em paz, tranquila e de descanso, para a honra e glória do teu santo nome. Dessa forma te oramos, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, o culto está encerrado.